Bem-vindo ao Conselho Consultivo. Vítor Bento foi ouvido na Comissão de Inquérito ao BES. O economista disse aos deputados que julgava ser possível aceder ao plano de recapitalização pública quando aceitou o desafio de gerir o banco. A Comissão Parlamentar de Inquérito ao caso BES ouviu esta terça-feira uma versão diferente da que foi proferida pela Ministra das Finanças. Vítor Bento disse aos deputados que, quando aceitou o convite para assumir a liderança do banco, lhe foi dito que a linha de recapitalização pública estaria disponível caso necessário. Já a resolução nunca pensou que fosse uma hipótese. Nós nunca pedimos à Ministra a utilização da linha, porque, como lhe digo, não estava mandatado pelos órgãos internos do banco para poder pedir a capitalização. Eu nunca tive uma resposta não, porque nunca fiz uma pergunta assertiva de sim ou não. Tentei avaliar as condições, tentei avaliar em condições é que poderia ter uma resposta se precisasse de pedir. E com que impressão é que ficou? Que seria difícil. Nunca esteve presente na minha, digamos, na minha mente, enquanto estive à frente do BES e quando aceitei ir para o BES, não esteve presente que o cenário de resolução fosse o cenário alternativo. No Parlamento, o economista descartou ainda qualquer responsabilidade em relação às contas do primeiro semestre. Eu e os dois colegas que entraram comigo não estávamos desonerados de interferir nas contas 30/6 e, portanto, de emitir sequer qualquer opinião sobre a adequação ou não das previsões. Como ninguém exigiu essas previsões, portanto, a verdade, de facto, é que a situação era considerada como não relevando para essa necessidade. Aliás, há um comunicado do Banco de Portugal, salvo erro, do dia 18 de julho ou 20 de julho, que diz exatamente isso, que não esperava um impacto significativo nas contas do BES decorrentes do BES. Vítor Bento mencionou ainda que durante a sua administração a fusão da PT com a Oi contou com o voto favorável do novo banco. Na opinião do economista, a fusão era o cenário menos mau para os acionistas. A administração do novo banco ponderou cuidadosamente as possíveis alternativas de voto que tinha nesse momento, tendo concluído que, em face da informação então disponível, o voto a favor era, e se me perdoarem o pontapé na gramática, era a menos pior de todas as alternativas. O voto do novo banco na Assembleia Geral da PT de 8 de setembro foi irrelevante para o resultado final. A aprovação da proposta era recomendada, enfim, pelas consultoras internacionais que existem para apoiar os investidores, nomeadamente os investidores dispersos e os pequenos investidores, em que apesar das críticas que eles faziam à situação que deu origem ao objeto da proposta em causa, todas recomendaram que a aprovação da proposta era o resultado mais favorável para os acionistas, ou pelo menos o menos desfavorável, para os investidores na PT. Vítor Bento referiu ainda que a expectativa que a sua equipa tinha quando aceitou o desafio BES foi alterada significativamente e que, por isso, apresentaram a demissão. É um dos temas em análise no Conselho Consultivo de hoje pelos comentadores do ETV, Mariana Abrantes de Sousa e Jorge Ribeirinho Machado. Muito obrigada aos dois pela presença neste Conselho Consultivo. Mariana, Vítor Bento trouxe alguma coisa nova ou foi apenas o facto de admitir que a sua passagem pelo BES, agora novo banco, que foi um equívoco? Bom dia, Sandra. Bem, eu acho que isso que é um comentário pessoal, para ele certamente é importante. Eu não sei se foi um equívoco global, mas de facto o processo do BES ocorreu num momento de grande pressão. As opções que havia em cima da mesa para resolver, tendo o banco chegado àquela situação, não eram muitas. Havia muitas pressões da União Europeia, acho eu que das autoridades europeias houve pressões muito fortes. Eu acho que, pelo que eu percebi inicialmente, foi a escolha da solução dependeu mais de Frankfurt e Bruxelas do que de Lisboa. E nós, não sei se recorda, nós aqui falámos quando o Vítor Bento, pessoalmente, quando ele foi nomeado e quando houve aquela equipa, nós discutimos que tipo de equipa que era necessária. E, de facto, o que era necessário é uma equipa com muita prática de contencioso, de banca direta, que não era o caso dele. Mas eu acho que... Mas então porquê é que foi escolhido?
Aí eu costumo dizer que em Portugal há uma lista muito curta de, não é de clonáveis, mas de nomeáveis. E se repararmos, são sempre as mesmas pessoas. E, portanto, o Vítor Bento como é que se diz, Conselheiro de Estado, etc., tem um currículo bastante bom, eu conheço há muitos anos. Mas, pelos vistos, não chegou por acaso. Porque, quer dizer, o currículo é bom se for o currículo certo. E às vezes há currículos bons que não são certos para aquela função. E aquela função era de alguém que tivesse muita experiência de banca direta, de comitê de crédito, de organização interna, de sistemas de separação de funções internas, etc., e não um macroeconomista. E eu acho que... Mas quem lhe fez o convite conhecia o currículo dele. Eu acho que, como eu digo, eu acho que naquele momento não havia... as decisões que foram tomadas sob imensa pressão. Não quero dizer sobre o joelho, mas não foram decisões com grande ponderação, com grande tempo para amadurecimento. Tinha de ser tudo decidido para ontem e, com certeza, foi a pessoa que reuniu os apoios mais rapidamente. Mas tomar conta de um banco em problemas é uma tarefa muito especial. Não é uma tarefa até para qualquer gestor bancário, é para alguns gestores bancários. Jorge Ribeirinho Machado, a questão é que andou-se a perder tempo e também dinheiro. Eu não estou totalmente de acordo com o que estão a dizer, porque eu penso que não se perdeu tempo. O Vítor Bento foi uma pessoa que foi importante naquele momento. Ali o problema não era tanto de ter um banqueiro, mas era ter confiança. E o Vítor Bento era uma pessoa que aparecia sempre muito séria, pausada, que dizia as coisas com que toda a gente está de acordo, apesar de serem coisas difíceis, e, portanto, dava uma confiança muito grande às pessoas para poder ser o chefe desta entidade que vinha depois do Ricardo Salgado. Mas isso remete-me para outra pergunta, que é, de facto, Vítor Bento foi convidado para dar credibilidade ao banco, que estava a ser assolado por uma crise. Eu pergunto-lhe se depois, com esta saída tão rápida, se não acabou por descredibilizar ainda mais o BES. Claro que penso que, apesar de... Ele ontem me dizia uma frase que achei muito interessante a propósito de alguma coisa, se calhar vamos falar a seguir, mas o que ele dizia é: eu percebo o que é que fizeram as autoridades, apesar de eu ter ficado desgostado, eu percebo. E eu acho que foi isso que aconteceu. Ele foi importante naquele momento, até de certa forma é bom para ele que tenha sido importante naquele momento. Portanto, não é uma coisa que seja assim tão problemática, mas ele não era a pessoa certa para o lugar numa perspectiva de desenvolvimento do negócio. O Eduardo Sousa da Cunha é claramente uma pessoa mais, digamos assim, mais capaz ou com mais conhecimento para poder fazer este trabalho. E, portanto, não me parece que tenha sido uma perca de tempo. O que me parece sim é que era preciso aquele interregno entre as duas. Vítor Bento fugiu a muitas perguntas, mas disse, pelo menos, que acreditou que era possível uma recapitalização pública tradicional do BES. Agora, à distância, já a alguma distância dos acontecimentos, parece-lhe que, de facto, tinha razão, Vítor Bento, que era possível esta recapitalização? Pois, eu penso que possível era, não acreditei que politicamente fosse possível fazê-la. Isto é, possível do ponto de vista financeiro era. Não acredito que fosse possível fazê-lo e, além disso, como dizia a Mariana, nós estávamos a ser pressionados de fora para utilizar uma ferramenta que estava a ser desenhada, que tinha sido desenhada muito recentemente pelo Banco Central Europeu, etc. Portugal foi cobaia nesse aspecto? E Portugal foi cobaia, claramente. Sim, e portanto, penso que, de certa forma, esta foi a única solução possível. Mariana? Eu acho que esta questão é muito importante, porque recordem-se que o BES optou por não ser recapitalizado há 2 anos, já, quando os outros bancos foram recapitalizados. Quis mostrar-se forte, que não precisava destes apoios. Devia ter sido? É claro, é evidente, não só porque precisava, mas porque se tivesse sido recapitalizado, teria tido muito mais escrutínio de gestão, claro, e teria-se evitado o descalabro. E depois, como entretanto
a União Europeia criou este novo sistema de resolução bancária, quis testar e como havia naquela fase final em que houve o tal descalabro, era evidente que havia havia uma sensação de que se estava a perder o controle de um banco muito importante para o sistema. Recordemos que o BES ainda hoje é o terceiro banco do sistema, é o novo banco. Peço desculpa, mas é um banco que não é marginal e, portanto, mas efetivamente, eu concordo que a recapitalização deveria ter sido posta na mesa e deveria ter sido possibilidade, mas isso implicava ter um processo controlado e isto estava à beira do descontrolo. E é isso que eu acho que nós temos que recordar, que deixou-se chegar aquele banco a um nível de descontrolo em que depois as opções na mesa são muito poucas. Temos ouvido muitas críticas e muitas trocas de acusações em todo este processo e esta semana Carlos Costa, precisamente no dia em que foi acusado de ter avançado por uma resolução ilegal, Carlos Costa defendeu perante os banqueiros que ninguém pode acusar o Banco de Portugal de falhas na supervisão, no sentido em que não houve, dizia Carlos Costa, complacência da supervisão, que houve até, foi bastante intruso. Nunca se tinha ouvido Carlos Costa a defender-se desta forma? Sim, bem, eu aí devo dizer que não temos dedos suficientes para apontar a toda a gente que está em causa. Nós podíamos apontar com todos os dedos e ainda não ter dedos suficientes, porque isto foi uma falha em cadeia, uma falha em catadupa. E eu aí discordo do governador, eu acho que a supervisão foi muito fraca. E não foi fraca naquele momento, foi fraca ao longo de bastante tempo e não foi fraca só a supervisão em Portugal, foi fraca a supervisão a nível europeu. Mas neste caso em concreto? E neste caso em concreto eu acho que, de facto, a atuação do Banco de Portugal foi fraca, falhou em diversos momentos e nós temos que, eu compreendo que ele fez o melhor que pôde, não estou a dizer que foi intencional. Mas agiu tarde? Agiu tarde, deveria ter insistido que eu não sei se teria dependido dele, mas o Banco de Portugal deveria ter insistido na recapitalização do BES e no escrutínio da atuação do BES 2 anos antes, portanto houve toda uma série de falhas. Mas eu acho que aqui há uma coisa muito importante, é que com estas falhas em catadupa, a boa governação e a supervisão é um processo, é um sistema. Portanto, de nada adianta dizer eu só tive 0,5% de responsabilidade. Mas pode ser o 0,5% crítico. E, portanto, nós temos... eu acho que... e o que eu gostaria de ver, neste caso, na Comissão do BES, é haver uma meia-culpa coletiva. Isto falhou. E o que temos assistido é exatamente ao contrário. Exatamente. E, portanto, se toda a gente vai ao Parlamento sacudir a água do capote, como se diz à boa portuguesa, o que nos pode ainda ser útil a Comissão, se também, usando um outro bom ditado português, quando se zangam as comadres é que se sabe as verdades, porque nós temos que saber as verdades, nestes e nos outros casos semelhantes. Jorge Ribeirinho Machado. Sobre a defesa de Carlos Costa esta semana. Sobre o Carlos Costa, eu estou convencido que ele trabalhou bem neste caso. Não estou tão convencido, isto agora não tenho todos os dados para poder estar certo disto, mas que a estrutura do Banco de Portugal, a estrutura de controle da banca tivesse trabalhado suficientemente bem. No caso do BES, com a pressão que tinham naqueles dias, trabalharam bem. Eu estou convencido disto. Agora, o problema vinha muito de trás e devia ter agido logo nessa altura o Banco de Portugal. Aquilo que eu não consigo perceber, e até daquilo que tem vindo a ser dito nesta Comissão de Inquérito, é porque é que não agiram antes. Um diz que não tinha poder, o outro diz que afinal tinha poder, e portanto as coisas não estão, para mim, nada claras.
eu estou muito curioso para ver também o que é que vai dizer o Ricardo Salgado e o José Maria Ricciardi, mais ainda do que o próprio Ricardo Salgado, porque o que ele vai tentar fazer seguramente vai ser dizer que ele não tem culpa nenhuma, etc. Portanto, pronto, isso não é tão interessante, provavelmente, o Ricardo Salgado como o José Maria Ricciardi. Mas por causa disto, porque, de facto, este processo que demorou assim tanto tempo, desde que dezembro ou outubro, que se sabia que podia vir a acontecer, porque é que não aconteceu? Não consigo perceber isso. Portanto, nos tempos de julho, agosto, não me choca. Aquilo que aconteceu parece-me que foi possível, sim senhora. Antes, não consigo perceber até agora o que é que aconteceu. Os franceses da Altice foram escolhidos pela Oi para a compra da PT Portugal, subiram a oferta para 7.400 milhões. Como é que avalia esta proposta? Eu devo dizer que ainda fica barata a Portugal Telecom. Eu acho que é esse preço. E o que seria importante neste caso específico, a Portugal Telecom é uma empresa estratégica para Portugal e não só para Portugal, mesmo para a nossa presença, tem sido uma empresa líder, uma empresa faro para Portugal, e nós deveríamos ter um parceiro estratégico, um acionista estratégico na Portugal Telecom. E a Altice pode ser esse parceiro? Não sei, eu não conheço suficientemente bem a Altice, mas eu acho que era isso que eu gostaria de ver, não era só o preço. Eu acho que vender ao melhor preço é o que toda a gente vai fazer, evidentemente, mas não é o que nos garante uma boa solução a longo prazo. O que é que nos garante, na sua opinião? Se tivéssemos a certeza que que entra um parceiro que vai potenciar a Portugal Telecom, não vai desnatar ou explorar a Portugal Telecom simplesmente para tirar o seu valor, e porque a Portugal Telecom tem sido muito importante no desenvolvimento português e na presença no mundo, e pode continuar a sê-lo. O facto de... Mesmo depois da fusão, parece-lhe que sim? Sim, eu acho que mesmo depois da fusão, a telecomunicações é um setor estratégico e é um setor onde já houve muita inovação, e a Portugal Telecom foi uma das empresas que mais inovou nesta área, com a criação dos cartões pré-pago e tudo isso, e nós não sabemos que outras inovações ainda poderão ser necessárias no futuro. E o que eu acho é que a Portugal Telecom está em certo momento deu o passo maior que a perna, deixou-se depois enredar nestas confusões no Brasil, que eu devo dizer que tentar perceber o que se passa com Portugal Telecom faz-me lembrar aquele livro de Gabriel Garcia Marques, Cien Años de Soledad, que tem uma árvore genealógica no início, porque são tantas as personagens com os mesmos nomes, e aqui é a mesma coisa. Eu acho que houve ali um enredo muito confuso, e enquanto que nós precisamos é uma empresa muito simples, muito clara, muito focada, e que não se e resta saber então se a Altice ou quem comprar, quem vier a controlar Portugal Telecom tem esse projeto para a Portugal Telecom, ou se tem um projeto diferente. Jorge, também concorda com a Mariana quando diz que acha que esta proposta dos franceses da Altice ainda é barata? Sim, é barata. Quer dizer, vamos ver. É aquilo que o mercado dá e, portanto, é o preço. Agora, que provavelmente numa circunstância mais favorável era possível ser bastante mais bem avaliada a PT, acredito que sim. Há aqui um aspecto que me parece que é importante, que é, muito provavelmente, a Altice, ao comprar a PT Portugal, vai começar a fazer tomar um conjunto de medidas que não são as medidas mais agradáveis, por exemplo. Está-se a referir a quê? Despedimentos, por exemplo? Acredito que, ao ser um fundo que pretende rentabilidade de curto prazo, vai procurar esse tipo de medidas. Vai ter em conta o valor estratégico da empresa ou não? Vai ter o valor estratégico na medida em que lhe é estratégico. Isto é, não penso... Ou seja, está-me a querer dizer que poderá não ter em conta o valor estratégico para Portugal. Sim, eu acredito nisso claramente.
Acredito, porque é uma empresa que funciona assim. Há muitas empresas dessas no mundo inteiro, não é nada de extraordinário, não faz nada de mal, digamos assim, mas não é, na minha opinião, aquele tipo de acionista que era o acionista interessante para uma empresa como a PT em Portugal. Porque não tem uma visão de longo prazo, porque não tem uma visão de querer desenvolver a empresa e fazer com que ela se internacionalize, porque ele compra Portugal. Não é? Portanto, tem esta perspectiva da Altice não é que mais me agrada. Mariana, o que é que acontece à posição da PT em Portugal, se os franceses da Altice a comprarem? Bem, as telecomunicações são um serviço público, portanto, quem quer que sejam os acionistas tem que cumprir com as obrigações do serviço público da PT e continuar a atuar. Mas o que está em causa, de facto, é o posicionamento estratégico da empresa a prazo. Eu não tenho visto, do que eu tenho visto nos jornais, na mídia, não vejo a Altice a propor uma grande solução estratégica para a PT Portugal. Havia talvez até outros acionistas que tivessem mais uma visão estratégica quando se falou, por exemplo, da Isabel dos Santos, tinha certamente uma visão mais estratégica para a PT, mas como dizemos, em tempos a PT foi um dos incumbentes mais fortes na Europa e agora continua sendo um incumbente que se tem reinventado, que foi capturada e mal utilizada por os seus acionistas e, portanto, que se enredou em processos muito complexos. É muito importante que haja um plano para que a PT Portugal seja forte, que preste o seu bom serviço público e que continue a estar na crista da onda, ao nível do estado da arte em telecomunicações. Foi isso que fez da PT uma empresa de referência durante muitos anos e eu acho que tem capacidade para voltar a ser. As pessoas que fazem a diferença ainda lá estão e agora é importante que os novos acionistas não venham e comecem a vender, a retalhar e a desmembrar a empresa. Jorge, qualquer novo dono pode dar mais atenção à PT do que a própria Oi? Eu não tenho dúvida que isso vai acontecer, porque a Oi, de facto, está preocupada com o Brasil e isso é completamente compreensível. O tamanho do negócio no Brasil é muitíssimo superior ao tamanho do negócio em Portugal e, portanto, numa empresa que é tão grande em percentagem, digamos assim, no Brasil como é em Portugal, é lógico que dê muito mais importância ao negócio no Brasil. Isso é lógico. Portanto, de certa forma, é bom que fique separada a empresa em Portugal. Nessa perspectiva, é bom. Agora, como digo, penso que aqui o importante é quem são os acionistas, o que é que querem fazer com a empresa. Há um aspecto que me parece importante neste negócio em Portugal, que é o caminho que está a tomar a nós. A concorrência direta está, de facto, a mostrar que está a conseguir tomar muito mercado em relação à PT. Provavelmente, nós vamos ter aqui um equilíbrio muito maior no mercado do que aquilo que tínhamos há pouco tempo. Muito obrigada aos dois pela vossa presença e análise neste Conselho Consultivo que hoje fica por aqui.